Muito bem, mais uma nova edição do programa Painel Alagoas, aqui na TV MAC, canal 525 da NET. O painel tem compromisso com a política, com as entrevistas, com a cidadania, e isso nos traz resultados positivos. A avaliação é sua, telespectador e internauta. Conosco, o presidente do sindicato Simprol, aqui no estado de Alagoas. Ele vai falar o significado da sigla. Professor Eduardo Vasconcelos. Tudo bem, professor? Melhor agora, pastor. Estamos aqui conversando, debatendo. Já deu para conhecer o perfil do pastor, né? Já gostei. Já gostou? Já gostei. É do meu perfil. É de Deus, né? Do debate. Professor, o que está acontecendo com essa pandemia? A gente percebe a dificuldade muito grande nas escolas, nos parceiros, no transporte, na livraria, na cantina, nas vans, e é uma cadeia, mas cadeia descendo a ladeira do Farol. Como é que a gente começa a alinhar essa situação, onde o homem, a pessoa humana, é um ser eminentemente político? Não precisa você ter a questão partidária. No momento que eu estou aqui com o senhor, nós estamos nos estudando, desde a sua chegada, a gente está conversando e ali trocando ideias. Pesa a balança do bom senso. Tantos segmentos, mas o que é Simprol, sindicato, e daqui a pouco outros segmentos que também têm essa mesma linha ou aproximam essa linha de associações. Novas associações surgiram agora, né, na educação, mas no final tem que haver um bom senso da unidade. O que é Simprol? O Simpro, na verdade, é o sindicato dos professores. Isso. É o Simpro Alagoas, é o sindicato dos professores que representam os professores da rede privada. S-I-N-P-R-O. É o sindicato que representa os professores da rede privada, tanto da educação infantil como do ensino superior. Esse problema da infantil é o que nós vamos falar mais ainda, porque tem muitos pais que estão em um momento delicado. Um dos dois vão ter que pedir para sair do emprego, porque para cuidar da criança, na parte infantil, só as escolas mesmo, né? Quem dá a educação, o ensino realmente dos pais, a educação também dos pais, mas o colégio tem o seu papel fundamental num pouquinho de cada, educação e ensino. Como é que o senhor enxerga isso como líder? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite. O convite do sábado, foi do sábado, não foi? Para mostrar ao senhor e muita gente que às vezes vem, né, a criticar, que é normal, né, quem aparece geralmente é criticado, né, porque entra no debate, entra na discussão, de que com a minha pessoa não existe nenhum tipo de barreira ou empecilho. Quando o senhor falou comigo via WhatsApp, eu estava deitado e respondi o senhor na mesma hora. Na mesma hora eu passei todas as informações e já deixamos marcado para estar aqui hoje, né? Então veja que não houve nenhum tipo de burocracia ou de amedrontamento para se fazer o debate, a discussão, porque é da minha personalidade. E como dirigente sindical e também como estudioso um pouco da área, a gente tem que ter uma visão bem mais ampla. A gente não pode entrar no senso comum, porque isso acaba fazendo com que a gente venha tomar algum posicionamento lá na frente, que pode ser amargo até hoje, mas que amanhã vai beneficiar. É esse o nosso problema, que na verdade a gente quer a questão imediata, mas a gente tem que ter uma visão um pouco mais lá na frente. Por exemplo, o vírus colocou a economia do mundo de joelhos. Então, consequentemente, Alagoas, consequentemente, a rede privada de ensino, a educação, de uma forma geral, não seria diferente. Isso é fato. Certo? Então, quando a gente percebe que, na verdade, há essa falta de diálogo, e isso começou recentemente, principalmente com os representantes do sindicato das escolas, foi que gerou agora essa confusão toda, inclusive aquela postagem que eu coloquei no Instagram oficial do Sindicato dos Professores. Inclusive, gostaria que o senhor reportasse agora na entrevista essa sua postagem
que causou tanta polêmica no grupo? Tanta polêmica que, inclusive, eu tive a coragem de entrar pessoalmente para debater, coisa que geralmente eu não faço. E como o senhor mesmo disse, eu apanhei. Com força. Mas apanhei sabendo, porque, na verdade, eu tinha que saber o que estava acontecendo, o que as pessoas estavam pensando, quais as críticas estavam sendo feitas e, principalmente, como o senhor falou, tudo é política, não necessariamente partidária, quais os interesses estavam por trás. Foi por isso que eu entrei no debate e que, geralmente, eu não faço isso. O que entrou ali foi a pessoa física, não foi a pessoa jurídica. Certo? E que, na verdade, o posicionamento só aconteceu por falta de diálogo. E aí eu tenho que ser, como o senhor diz, a verdade está no meio, está lá na Bíblia, né? É. Quando eu fiz a postagem, na verdade, eu recebi uma ligação, como é no mesmo grupo, não há nenhum problema, do pessoal da Gazeta, agora não sei se foi da Gazeta Web, me perguntando sobre a abertura das aulas no início do ano. Eu não estava sabendo. Quer dizer que o Sindicato das Escolas, junto com outras instituições, até com alguns parlamentares, foram visitar, né, por exemplo, o secretário da Educação, Fábio Guedes. Eu vim saber isso depois. Né, para articular, a articulação é normal. Agora, o que não pode é colocar justamente os trabalhadores fora da discussão. Porque quando houve o início da pandemia, fomos nós os primeiros a pedir o fechamento parcial, para tentar medir realmente qual era o tamanho, a intensidade da pandemia, com a chegada aqui em Alagoas, que já existia o primeiro caso. E, posteriormente, a gente foi adequando, junto com o Sindicato das Escolas, num grande diálogo, inclusive assinando até 3 termos aditivos à convenção coletiva, que tentava, basicamente, regular os conflitos. Inclusive, um deles seria não passar o ano letivo de 2020 para 2021. E aí a gente apanhou da própria categoria, por quê? Porque a gente teve que fazer um acordo, isso tudo acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho, através do seu presidente, que é o doutor Rafael Gazaneu, né, o procurador-chefe, vamos dizer assim, todos assinados pelo Ministério Público do Trabalho, para que a gente conseguisse, pelo menos, adequar o final do ano. Então, ficou acordado via termo aditivo que o dia 24 de dezembro é o prazo final para o término do ano de 2020. Por quê? Porque senão a gente ia ter que passar, como no Estado, a gente vai até 2021, fevereiro. E assim a gente foi adequando. Só que agora o diálogo simplesmente sumiu, a gente sabe por terceiros, eu fui pego de surpresa, justamente quando eu tinha lido uma reportagem do próprio secretário de Saúde falando a respeito da limitação das festas de fim de ano, que gerou a maior polêmica na Assembleia Legislativa, porque, querendo ou não, vai atingir o lado econômico também, e, ao mesmo tempo, uma contradição dele dizendo que ia abrir as escolas. Quando eu fui perguntado o abrir as escolas, era como se fosse já fato. Tanto é que aí a gente tem que fazer críticas a quem merece. Tanto é que, antes das eleições, o posicionamento do governo do Estado estava sendo primoroso através de diálogos, através de coletivas, mostrando números. E conseguimos, e aí mérito principalmente do governo do Estado, reduzir muito, principalmente o número de mortes. Não foi isso que aconteceu? Depois das eleições a coisa desandou. E no próprio debate eu fui atacado por ter sido candidato. E, contra-atacando, eu perguntei, me mostre uma foto na qual eu apareça em aglomeração, em atos de rua, porque eu abri mão de tudo. Eu não participei de programa eleitoral gratuito, não peguei fundo partidário, não peguei fundo eleitoral. Fiz a campanha basicamente através de visitas ou através da rede social. Basicamente foi isso que a gente fez. Então, Eduardo Vasconcelos não contribuiu, porque esse é um dos argumentos, porque procuram argumentos, isso é normal, lá na discussão. Consequentemente, sem o maior
diálogo, e o senhor é testemunha disso, e lá fora, a gente conversando, o senhor colocou isso várias vezes, porque deveria estar aqui a presidente para a gente debater. Inclusive, Barba Leonor, que se encontra agora no Ministério Público. A gente não está sabendo. Eu fiquei sabendo por outro professora. A gente não está sabendo. Então, como é que o sindicato, que representa um dos maiores interessados, que pode contribuir com a discussão a respeito do retorno, a gente não está nem sabendo? Isso é briga interna ou querem ser o pai da criança? Eu não sei se é revanchismo, eu não sei se é infantilidade política, porque, na verdade, vinha tudo sendo construído conjunto e vinha tudo sendo feito de uma forma extremamente, vamos dizer assim, benéfica. A Covid não ensinou ainda as pessoas? Infelizmente, né? Às vezes a gente aprende na dor, né? E fiquei surpreso quando o senhor veio me dizer que, no exato momento, estavam reunidos no Ministério Público e a gente sem saber. Aí vem dizer que é o Simpro de Alagoas que está atrapalhando o retorno das aulas. Isso não é verdade. E nem é verdade que a gente não queira que as escolas reabram. Mas o que a gente quer é que, na verdade, os protocolos, eles sejam seguidos, respeitados, porque muitas instituições, a gente sabe que não terão condições, e o que a gente percebe, e aí naquele debate foi importante perceber isso, é que, na verdade, todo mundo cansou. Está todo mundo cansado, está todo mundo irritado, está todo mundo indo para a rede social, como diz Ricardo Mota, a rede social infantiliza as pessoas, né? E não parte para o diálogo, parte para o ataque pessoal. E o mérito da questão é deixado de lado. Por quê? Porque, na verdade, a gente percebe claramente de que o problema não reside só na abertura das instituições, reside também na segurança de todos que estão em volta. E aí começam a comparar com a Europa, mas a realidade da Europa é completamente diferente da nossa. A gente tem escolas aqui da rede privada na periferia, não é que basicamente não tem quase nenhuma condição, nenhuma estrutura de estar funcionando. Mal estão pagando seus professores. Inclusive, se houver esse caos nos particulares, a rede municipal como a rede estadual não estão preparadas para absorver. Não, de maneira nenhuma. E nem tem condições de colocar o protocolo em prática. Só é ir nas escolas da rede estadual para que o senhor veja as condições. Muitas vezes não tem nem água, tem nem sabão. Mas a educação, no modo mais amplo, nacionalmente falando, é a que tem mais recursos. Depois vem a saúde. Para gastar essa gordura em todos os aspectos. O que é que está faltando? É o diálogo com o governo federal, com o governo estadual e municipal, porque também tem aquela problemática do ISS, né? É vontade política. Porque quando se quer, se volta a qualquer matéria de forma rápida. A gente viu agora, por exemplo, a questão da reeleição do Senado, né? Isso aí foi de uma forma que foi já julgado. Queriam rasgar a Constituição. Mas veja a rapidez como foi julgada do Supremo. Mas a popular... Quero aqui parabenizar o senador Jorge Cajuru. Inclusive estava enfrentando problema de saúde, né? Ele tem problema de diabetes, sério. O olho... Também o olho. Vai ficar praticamente sem a visão. Ele já tem quase só 30% da visão. E o que tem está... É só de um olho. O outro, né, já é comprometido. Ele, hoje, madrugada, manifestou o resultado, 6-5. Mas foi a zoada que ele fez. Ele colocou a população. 3 ministros votaram eletronicamente e fez com que realmente virasse. Então, nem o Alcolumbre, nem o Rodrigo Maia podem tentar reeleição. Eu acho que deveria isso acabar. Reeleição. Dá oportunidade, 4 anos, dá bem suficiente. Fez boa, depois daqui mais outros 4 anos, esse não, para a eleição. Isso é para vereador, para tudo. Eu tenho um compromisso de campanha, quando eu fui candidato a última vez ao sindicato, de que essa seria a minha última gestão como presidente.
porque tem que existir essa renovação, senão você se acomoda. É necessário. E termina o que você fez, você mesmo se destruir. E você se acomoda e as coisas começam a ter outros posicionamentos e você acaba sendo um pouco mais conservador. E você acaba destruindo, muitas vezes, até um trabalho interessante que você construiu. Os 4 bairros afetados, qual a posição do Simprol com os diretores, os proprietários das escolas particulares? O sindicato, na verdade, ele tem um posicionamento que é um posicionamento legal. Tanto é que quando houve o novo decreto, houve a abertura, a possibilidade da abertura de instituições de ensino superior, cursos livres, sim, desde que maiores de idade, certo? E respeitamos. Houve um caso, que eu não vou dizer aqui por uma questão até para não ainda mais, como diz, acender o formigueiro, ou colocar o candeeiro embaixo da cama, como o senhor falou, né? Mas de uma instituição superior, que tem condições financeiras de ter todos os protocolos respeitados e que, infelizmente, houve um foco no curso. Ligaram lá, né, para mim diretamente, né, eu estava no sindicato, e o que é que eu fiz? Imediatamente liguei para um responsável da instituição para informar. Eu não fui logo entrar com ação, não fui logo denunciar, não. Primeiramente, abri o diálogo. Sim. Digo, fulano, está acontecendo isso, dá uma analisada aí que o problema é sério, e isso pode respingar no nome da instituição e, consequentemente, a emenda pode sair pior do que o soneto. No outro dia, a faculdade suspendeu todas as aulas presenciais. Mas esse retorno de 2021, as faculdades irão retornar. Já tem autorização para. Quais foram os protocolos? Basicamente os mesmos. Questão de álcool em gel, máscara, distanciamento, a questão do não ir todo mundo no mesmo dia, revezamento. Basicamente todo o protocolo que está sendo usado em quase todos os lugares. Certo? Para não dizer que não houve diálogo por parte do sindicato, e aí fica bom, né, bem claro para a população, quando ainda o secretário de Educação era o senhor Luciano Barbosa, o vice-governador, e agora prefeito eleito de Arapiraca, a gente foi chamado, e a professora Bárbara Leodoro estava presente, justamente porque o primeiro decreto era extremamente restritivo, era o fechamento total da instituição. E aí a gente conversando com o então secretário, me foi perguntado, né, o que a gente poderia contribuir para que realmente aquele problema da escola de médio e pequeno porte que não tem conta bancária, que o pai paga lá pessoalmente, até para poder também pagar o professor, pagar o seu funcionário. E a sugestão da redação do decreto que leu fui eu. Incrível, né? E assim foi feito. Ficam suspensas as atividades pedagógicas presenciais, é o que está no decreto. E foi publicado no mesmo dia, de 20 de abril. Então, em nenhum momento há má vontade do sindicato, a tentativa do professor Eduardo Vasconcelos de não abertura da instituição. Agora, o que não pode acontecer é isso ser feito de uma forma completamente desordenada, né? Sem um discurso consensual, que está tendo problema até no próprio governo do Estado. O secretário de Saúde diz uma coisa para eventos e aí diz outra coisa para as instituições. E aí concordo com os donos de escola, concordo com os pais, quando falam justamente o seguinte, mas a praia pode estar aberta. E eu disse ao senhor que eu fui pessoalmente e verifiquei o absurdo que estava acontecendo ali na praia de Pajuçara e da Ponta Verde. Então, concordo. Será que realmente ali a criança não pega a Covid? Será que o pai não transmite para o seu avô, no caso, o seu pai quando chegar em casa aquele mais velho? Claro. Então, nessa concepção, tudo está errado. Então, consequentemente, a rede privada e a rede pública estão sendo prejudicadas. Por quê? Porque, como se dissesse o seguinte, o Rio de Janeiro,
né? Você tem que estar antenado em tudo. O Rio de Janeiro fez o quê? Abriu os shoppings 24 horas e a partir de hoje as escolas estão fechadas. Então, são decisões que não têm lógica. Agora, se for um retorno, todos os protocolos respeitados, com testagens em massa, o governo do estado colocando claramente quantidade de leitos disponíveis, tanto para o leito normal como para a UTI, teremos, consequentemente, uma possibilidade mais fácil de chegar à unidade. Agora, nesse contexto de jogo de palavras de um lado e do outro, como é que fica a sua família? Porque, de uma forma ou de outra, sua esposa absorve toda essa situação. Inclusive, sua esposa foi vítima do Covid. Porque no início, em março, quando realmente, dia 16 de março, a gente pediu o levantamento, a gente caiu em campo para tentar minimizar os danos. Então, a gente foi à audiência do Ministério Público do Trabalho, audiência no PROCON, e na época não tinha tanto essa questão da máscara, ainda estava muito no início, né? Consequentemente, em março, eu, assintomático, acabei passando para minha esposa passou 28 dias internada, 8 dias na UTI, e foi uma das pessoas que mais sofreu. Agora, nem por isso eu me vitimizo, né? Nem por isso culpo o momento que está acontecendo, simplesmente porque, na verdade, foi uma escolha. Eu estou ali como presidente por uma escolha. Sindicato, como muita gente colocou, até tentando me atacar pessoalmente, não é profissão, é uma missão. Agora, como hoje a gente está num predomínio muito forte da questão da guerra ideológica, né, coloca justamente o sindicalista como vagabundo, o funcionário público como vagabundo, agora, por exemplo, não ataca o Coronel Paz da Somal, que é uma associação representativa de categoria, não é chamado de maloqueiro, não é chamado de vagabundo. Por quê? Porque, na verdade, são dois pesos e duas medidas. A gente tem que entender o seguinte: sindicato, ele está para representar e defender a categoria. E muita coisa que é cobrada do sindicato, inclusive ali naquelas postagens, deveriam ser cobradas do governo federal. A manutenção do programa de emprego e de empresa, que inicialmente foi a MP 936, também a 927, depois tornou lei. Então, isso não deve ser cobrado do sindicato. Agora, o que é que deve ser cobrado do sindicato? O seu papel constitucional. O que é que a gente quer? O diálogo. A gente quer entender como é que isso vai acontecer para ter o mínimo de segurança. Por quê? Porque caso alguma coisa vamos dizer, Deus o livre, aconteça lá na frente, seremos responsabilizados. E uma pergunta que eu fiz a várias pessoas e ninguém até agora respondeu. Qual foi? Se um estudante, criança ou adolescente, que esteja inserido realmente na escola, nesse hiato, nesse intervalo, nesse tempo, nesse retorno, venha a falecer, quem os pais responsabilizarão? Vamos para um intervalo cultural aqui no Painel Alagoas, com o professor Eduardo Vasconcelos, presidente do sindicato Simpro, aqui em Alagoas. E lembrando, aqui não tem arrumadinho, falando tudo dos bastidores aqui no Painel Alagoas. Daqui a pouco voltaremos.